Cabine Museu em Rede, depoimento de Maria da Graça Silva Ribeiro, entrevistado por Fernanda Prado. Eldorado, 13 de fevereiro de 2011. Realização, Instituto Piábilos, Museu da Pessoa e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Entrevista número Museu em Rede, Eldorado, CB 22. Pode ir? Tá indo? Tá. Gracinha, oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar pedindo para a senhora falar para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Maria da Graça Silva Ribeiro. A data que eu nasci, o lugar que eu nasci é Eldorado. E a data? A data é 11 de setembro de 41. Certo. A senhora sabe a origem da sua família, dos seus pais? Meus pais, a minha mãe veio de Sete Barras, que eu sei. Mas a ascendência dos meus pais, do meu pai, né? Os antepassados do meu pai vieram de Portugal, a família Freitas e Silva. Eu tenho a genealogia deles aí em casa, né? Mas vieram de Portugal. E a família da sua mãe? Da mamãe eu não sei. Mamãe eu sei que ela nasceu em Sete Barras. Certo. E a senhora se lembra da casa da sua infância? Onde é que ficava? Sim, a casa da minha infância ficava aqui na praça. Aquela casa amarela que tem ali na praça. Depois daquelas cadeiras amarelas, tem uma casa fechada. É a mesma frente, igualzinha. O fundo também é o mesmo hoje. E era toda fechada com tijolos e dentro era pau a pique. E um quarto, um cômodo entrava no outro. Era assim, ligado com o outro por uma porta. Era uma casa antiga. E a senhora tem irmãos? Tenho 3 irmãos. E como é que era o cotidiano nessa casa com os mais 3 irmãos? A gente vivia em harmonia, vivia bem. A gente, né, frequentava bastante a igreja. Meus pais eram muito religiosos, eram católicos. A gente frequentava a igreja, que é a igreja matriz aqui de Nossa Senhora da Guia. Nós brincávamos, estudávamos, enquanto criança, né? Enquanto criança frequentávamos o grupo escolar, que era só uma escola que existia aqui, grupo escolar que foi construído em 1940. E ali a gente frequentava. A minha infância foi uma infância muito boa, muito saudável, cheio de brincadeiras, né? Todo tipo de brincadeiras, precisa falar também. Então a gente brincava em casa, nos dias de chuva, né? Mas a gente brincava de amarelinha, de corda, pular corda simples e corda dupla, de bonecas, brincava de cozinhadinho no quintal, que a gente fazia fogueirinha e ali fazia um almocinho, uma farofa, uma coisinha simples para a gente fazer. A gente brincava de peteca, de bola, muito de bola, barra-bol, eu acho que é a nossa brincadeira principal de bola, né? E também, minha infância, eu aprendi a fazer crochê com 7 anos, tricô e crochê, e bordar também. Eu bordava todo tipo de bordado, não só eu, como todas as meninas daquela época, né? Nós sabíamos fazer crochê, bordado, ponto cruz, ponto haste, ponto correntinha, ponto caseado, ponto cheio, todos os pontos. E aprendia tudo com a professora. Né? Com a professora a gente aprendia. Então, nas horas assim que a gente não brincava, a gente bordava, a gente lia, nós tínhamos nossos livros, nós gostávamos de ler, né? Os livrinhos de história. E no final do ano, cada classe apresentava os seus trabalhos manuais, que a gente fazia na escola. Então, no fim do ano, minha mãe pegava todos os meus bordados, crochês, vagonite, eu já fazia vagonite para a professora, que foi minha professora de 2º ano. Ela lavava, engomava e era apresentado numa exposição. Todos os trabalhos das crianças, tanto dos meninos, meus irmãos, que faziam trabalho de madeira, de barro, né, tapeçaria,
E nós meninas fazíamos bordado, tricô, crochê. E nessa época as aulas eram separadas, os meninos das meninas? Sim, era a classe feminina e classe masculina. Né? A classe eu sempre fiz, eu fiz até aqui em Eldorado, eu fiz a 4º ano de grupo escolar, 1º, 2º, 3º e 4º, entrei com 7 anos na escola. Depois fiz 5º ano, porque não existia ginásio no Vale do Ribeira, não existia ginásio. Então, 5º ano eu fiz aqui na escola Salete, que hoje se chama Salete, fiz 1 ano de admissão ao ginásio, porque naquela época nós tínhamos o vestibular, né, um pequeno vestibular para entrarmos no ginásio. Então, até o 6º ano, metade do 6º ano, eu fiz aqui em Eldorado. Depois fui estudar em Tietê. E como é que foi essa mudança? Os meus irmãos também estudaram todos em Tietê, porque papai pensava dessa maneira. Papai, ele não tinha muitos bens. Tinha a casa, tinha um sítio, tinha algumas outras casas. Até a esquina era nossa. Até essa esquina aqui era nossa. Desde a campus ali até a esquina era do meu pai, né? Então tinha pequena herança para deixar para os filhos e queria deixar estudo. Queria dar um diploma de professor para cada um de nós e ele fez isso. Desde o mais velho. O Reizinho, que hoje estaria com 80 anos, é falecido, o Reinaldo, ele ia para Tietê, a condução era vapor. Pegava vapor aqui no rio e acho que até 7 barras, se não me engano, até 7 barras, depois que pegava as condução para Tietê. Eram uns 2, 3 dias. No meu tempo já eram 2 dias. Dormíamos em Itapetininga e seguíamos para Tietê, perto de Piracicaba. E aí já não pegava mais o vapor? Não pegava, no meu tempo não, só pegou os 2 primeiros irmãos, Dimas e Leomar, e Reizinho, né, Dimas e Reizinho. Pegaram o vapor, mas eu peguei já a condução, mas em 2 etapas. Sempre dormia para chegar na outra vez, né? E também não tínhamos ginásio, meu pai pensava desta maneira, ele queria dar estudo para os filhos, porque o pai foi um autodidata. Ele foi um autodidata que fez até 3º ano de grupo escolar, com o professor Rafael, mestre Rafael, que ele dizia para nós. E com esse 3º ano de grupo, meu pai se tornou um grande advogado, sem fazer faculdade, faculdade da vida. Papai estudava nos jornais, ele era correspondente do Correio Paulistano, ele escrevia no Correio Paulistano, com o 3º ano de grupo. E estudava muito a parte de direito, né? Se tornou advogado leigo, advogou muito tempo, e depois prestou exame no AB. E passou, naquele tempo podia, chamava-se rábula. Rábula, né? Acho que deve ser essa palavra, rábula. Era o advogado dessa maneira, que não fez a faculdade normal. Inclusive ele ensinava os outros advogados que vinham, né, tomar parecer com ele. Então o pai pensava dessa maneira, que o estudo era o maior legado que um chefe de família podia deixar para os seus filhos. A maior herança. E o papai lutou muito. Ele pescava nesse rio Ribeira. Eu me lembro de montanhas de peixes da nossa casa. Ele vendia peixes para isso. Ele tinha o comércio dele que chamava-se Casa Tem Tudo. Tinha tudo que se podia imaginar, armarinhos, secos e molhados, tecidos, violão, tudo que se possa imaginar. Tanto é que chamava-se Casa Tem Tudo. Com esse comércio ele formou os 4 filhos e depois advogando também, né? O primeiro filho ele formou sozinho. O segundo filho já ajudou o segundo. O 3º filho ajudou o outro 4º. E ele me formou sozinha também. O primeiro e o último ele cuidou inteiramente. E os 2 do meio foram ajudados pelos irmãos que iam se formando, né? Então essa mudança para mim, sabe, naquela época não me trouxe sérias consequências, naquela época, porque a gente vivia na obediência aos pais. Então tudo que eles propunham para a gente era o melhor, claro, né? Não podia duvidar disso. Então eu saindo de Eldorado, meu pai me levou em Tietê, se imagina, hein? Sabe do que é Tietê? Perto de Piracicaba. Então, lá ele me deixou numa casa de família. Numa casa de família que eu não conhecia, com 13 anos de idade. E voltou para Eldorado. Sem telefone, sem nada, né? Sem uma cartinha por mês. E lá eu fiquei 7 anos em Tietê. Só vinha nas férias de julho
e de dezembro. E como é que era a convivência com a Tati? Então, eu estava perguntando para a senhora como é que foi ficar em Tietê, nessa casa de família, como é que era a convivência, a escola? Era muito boa a convivência, ela tinha 2 moças e 2 rapazes, a dona Lola, o seu José, pessoas maravilhosas que me acolheram. Passei minha adolescência lá e minha juventude, sem meus pais. Chorava um pouco, né? Mas esperava as férias e pronto. Lá me dediquei aos estudos, papai queria que apenas a gente estudasse, não podia trabalhar, né? Mesmo assim eu dava umas aulinhas de matemática, de língua portuguesa, eu fazia, né? Meus irmãos também faziam a mesma coisa. Mas foi muito bom, os 7 anos que eu passei em Tietê foi maravilhoso, eu passei 7 anos lá, estudava muito, né? Estudava bastante, papai exigia da gente o estudo, tanto é que eu não gostaria de falar dessa parte, porque assim, ou se falasse, não coloca para ser, sabe? Ele exigia da gente assim o máximo da gente. Então eu era a primeira aluna, sempre fui. Por isso que eu estava falando que eu era enciclopédia, mentira dela. Exigência do meu pai, né? Queria que a gente estivesse lá só para estudar, e isso trouxe consequências para mim. Eu não aconselho os pais a fazerem isso. Eu peguei primeiro lugar desde a admissão ao ginásio lá. Aqui também na escola. Só no 2º ano de grupo que eu passei com 92. A primeiro lugar passou com 93. Entendeu? Então, eu, desde a admissão ao ginásio, quando eu cheguei em Tietê lá eles falam ti e di. E eu cheguei com ti, né? Bom dia, não é mesmo? E os coleguinhas todos já fizeram a caçoada. Ti, foi esparramando na... Mas eu passei em primeiro lugar na admissão. Eu dei um baile neles, passei com 8,65, nunca me esqueço. Eu passei em primeiro lugar, entrei no ginásio, primeiro lugar, segundo lugar, e ganhei a cadeira prêmio no magistério. Que eu fiz a escola normal, né, e tinha o vestibular para entrar no normal também. O governo pediu, naquele ano, né, que eu ia entrar no pré-normal, ele pediu um vestibular para entrar no pré-normal. Fiz também, passei em primeiro lugar, entrei na escola normal, e o aluno que concluísse a escola normal com a média acima de 90 dos 3 anos, ganhava a cadeira prêmio. O que é cadeira prêmio? O Estado já dava para mim o lugar onde eu ia lecionar. Já não precisava fazer concurso, nem assim, acumular pontos, nada. Então eu ganhei a cadeira prêmio, escolhi Eldorado. Tá? Escolhi Eldorado e me formei lá. E nunca mais voltei para Tietê, faz 40 e poucos anos, tudo isso, né? Mas foi uma vida agradável, foi uma vida saudável. Tenho boas lembranças de lá. Como é que se deu a escolha por Eldorado? Você é a cidade de Natal? Olha, também deu assim, de uma maneira bem diferente. Nós fomos ir para São Paulo para fazer a escolha. Eu estava com meu irmão Reinaldo, que era muito amigo do Solon Borges dos Reis, que era secretário da Educação naquela época. E havia saído uma vaga, isso em julho de 62 devia ser mais ou menos, né? Tinha saído uma vaga no Diário Oficial de Eldorado. Tinha saído essa vaga, mas não existia essa vaga. Porque aqui no grupo escolar só haviam 8 classes, 4 de manhã e 4 à tarde. Somente isso, de escola. E as escolas rurais que existiam por aí, né? Professores leigos, tudo isso nós tínhamos naquela época. E quando estava chegando a minha vez, meu irmão falou com o professor Solo: olha, a minha irmã está aqui para fazer uma escolha de uma classe, que ela ganhou a cadeira prêmio. Saiu uma classe em Eldorado, mas não existe a classe. Saiu por engano essa vaga em Eldorado e não existe. Pode escolher que nós criamos a classe. Então foi no meio do ano, eu escolhi Eldorado, porque eu não queria Eldorado de jeito nenhum. Eu queria outro lugar, eu queria continuar meus estudos, entendeu? Já tinha passado, naquele tempo, eu já tinha passado para fazer a pré-escola, que tinha um curso especial, além da escola normal, que para trabalhar com a pré-escola, entendeu? Eu já tinha passado no exame para fazer isso daí. Eu queria continuar meus estudos, fazer uma faculdade futuramente. Não queria vir para Eldorado, mas meu pai queria que eu viesse para Eldorado. Em obediência a ele, eu escolhi essa classe e foi criada para mim. No meio do ano, em agosto, eu comecei a trabalhar.
E como é que foi começar a trabalhar aqui como professora? Ai, também foi outra aventura, né? Porque tudo que você aprende, por melhor aluna que eu tenha sido, a prática é diferente. A prática é diferente. E muitas vezes, eu digo isso, né? O melhor aluno não é o melhor profissional. Por isso que eu falo para os pais, não exigirem de seus filhos, não exigirem de seus filhos nunca que sejam os primeiros alunos. Sejam bons alunos. Claro, aproveitem aquilo que os pais estão pagando, que eles estão recebendo do colégio, sejam excelentes alunos, mas não primeiros, porque você fica numa tensão muito grande. A cada mês, tinha que mandar uma carta para o meu pai, somava as 10 matérias, 15 matérias, dividia, primeiro lugar. Meu papai mostrava a cartinha minha para o Eldorado inteirinho. Você já pensou? Para alimentar a vaidade do meu pai. Coitado, na sua, né? Sei lá, ele podia chamar de vaidade? Não sei, né? Mas ele queria o meu bem dessa maneira e alimentava a vaidade dele com certeza, né? Então, eu não aconselho, filha, eu não aconselho porque eu não fui boa professora. Não gostava de ser professora, não queria ser professora. Papai só deu para nós esse diploma, né? Então eu queria estudar outras coisas, ser outra coisa, não sei. Não tinha ainda um rumo, mas eu já estava com um bom alicerce para fazer uma outra coisa. Então eu comecei a dar aula, tinha meus professores mais antigos que a gente, né? Copiava um pouco, se espelhava e assim eu fui indo. Dei bastante tempo de aula. E como é que foi a sua percepção em relação à sala de aula? Foi mudando com o tempo? E daí, interessante, os alunos gostavam demais de mim, porque eu gostava muito de cantar. Tanto é que depois eu dirigi o Orfeon da escola, que era o coralzinho, né? O Orfeon que chamava naquela época. Eu dirigi por muito tempo nas festinhas, 7 de setembro, 21 de abril, sabe as festinhas cívicas? A gente, né, coletava assim, as poesias, eu formava o coralzinho sobre aquele assunto que a gente ia apresentar, as musiquinhas, tudo. Então eu fui me acostumando, fui me adaptando a dar aula, sabe? Isso foi... Não tive escolha, tive que fazer isso mesmo. Logo depois também me casei, né? Eu me formei, acho que no 3º ano já... Em 64 eu me casei, dia 25 de janeiro de 64. E como é que a senhora conheceu o seu marido? A conhecemos aqui em Eldorado, aqui mesmo, em Eldorado. E ele é de São Paulo? De como São... é que ele veio pra cá? Ele veio porque ele tinha uma tia que morava aqui. Uma tia, né? Ele vinha de férias para cá também. E nós nos conhecemos aqui e casamos. Então, daí ficamos morando, né? Aqui eu tive 3 filhos, tenho 6 netos. E agora eu tô aposentada. E qual que é o legado que a senhora quer deixar para os seus filhos? Olha, eu quero deixar para eles sabem disso. Eu quero que eles sejam... Eles tive 3 filhos maravilhosos, Roberta, Eloy e Lelis. 3 filhos maravilhosos que são, né? Eles absorveram todo o meu ensinamento que eu passei para eles, religioso, né? Moral, todos eles. São honestos. Então eu deixo para eles os estudos que eles têm, né? Roberta é professora, o Lelis é biólogo e o Eloy fez curso técnico lá em Curitiba também ele fez o curso técnico, né? De eletrotécnica. E hoje ele tem uma empresa dele, lá em Arthur Nogueira. Ele tem uma empresa dele, é sócio de uma empresa. Eu deixo para os meus filhos, a maior herança que eu quero deixar para eles é Deus. Deus, que eu sou muito religiosa, sou muito católica, tenho minha filha também que dirige a comunidade. Hoje ela fez o culto lá em Itapiúna, a pregação dela é maravilhosa. O Lelis deixou um pouquinho a igreja, mas ele pertence a Nossa Senhora, a Deus, e eu tenho certeza que ele não será deixado de lado, né? Então o legado maior que eu deixo para eles é Deus.
É o reino de Deus, esse reino de paz, de amor, de alegria e de justiça, que eu quero para eles, que eles construam essa civilização do amor, sabe? Que eles construam na sua família, no local de trabalho, na sociedade em que eles estão inseridos, que eles cultivem essa nova civilização do amor. Isso eles têm enraizados no coraçãozinho de cada um e estão transmitindo para os filhos a mesma coisa, que eu sou testemunha. E, dona Gracinha, qual que é a relação da senhora com o Rio Ribeira? Ah, é maravilhoso. Eu vivi do rio, gente. Eu vivi da pesca. Tanto é que lá em Tietê, quando eu, né, porque nós tínhamos exames escritos e orais. E eu fechava a nota nos escritos, mas era obrigada a fazer os orais. Então os orais eu fazia aquele colar de 10. 10 que é a nota máxima, né? E então eles falavam assim, tá certo? Eles falavam assim, ah, porque ela come muito peixe, né? Que eles sabiam, tinha o Rio Ribeira, tinha o aniá, a cabeça do aniá. Então, a relação minha com o rio, eu nadava muito nesse rio. Vivia mergulhada nessa ribeira, que nem meus filhos. Sempre nas férias eu passava na ribeira, entendeu? Eu e minhas colegas nadávamos na ribeira e me alimentava do Rio Ribeira também. Muito peixe, meu pai era pescador, tinha covo, tinha rede, um respeitava o covo. Sabe o que é covo? Não. Covo é um instrumento assim, é feito de bambu, de uma tal maneira que o peixe entrando naquele... Era um formato assim, mais ou menos, sabe? Assim, fechadinho, e abria assim, e o peixe entrava e não saía. Entendeu? Tinha uma isca lá para ele, meu pai tinha o covo, o compadre fulano de tal tinha outro covo. Então um respeitava o covo do outro. Era maravilhoso, né? Então minha relação com o Rio Ribeira é maravilhosa também, é muito bonita. Respeito muito o rio porque ele de vez em quando nos assusta. Mas é maravilhosa. Dona Gracinha, quais são suas atividades hoje? Hoje, eu gosto de ler muito, gosto de ler bastante. Revistas, livros. Eu gosto de fazer muitas orações, eu faço umas 3 horas de oração, mais ou menos, não assim seguidas. Gosto muito de rezar, desde menininha. Desde menininha eu rezava na igreja. Eu que ia lá, com 7 aninhos, 8 aninhos, e puxava o terço. Sabe o que é terço? Então, eu puxava o terço na igreja matriz, virada para a Ribeira. Dava aula de catequese quando criança, entendeu? E isso eu levei para a minha juventude e minha vida de casada. Sempre fui catequista. Hoje eu sou ministra da Eucaristia lá em Itapiúna, continuo sendo, que eu já era aqui na Matriz. Ajudo nos cultos, nas leituras, nas homilias. A minha atividade é de dona de casa, não é mesmo? Fazer os serviços domésticos que eu faço, leio bastante, rezo bastante, faço palavras cruzadas. Assisto pouca televisão, mas eu gosto de televisão, tá? Não tenho ainda o crochê do idoso moderno, não tenho ainda. Crochê do idoso. Sabe qual que é, né? Sabe qual que é? A internet, o crochê do idoso moderno. Gosto de fazer crochê, faço tricô, entendeu? Gosto de fazer. Então, minha atividade é essa. Caminho, 45 minutos por dia, entendeu? Então essa é a minha atividade hoje. E a senhora tem um lugar aqui da cidade de Eldorado que a senhora gosta mais de passear, ou algum lugar que a senhora acha mais bonito daqui da cidade? Eu gosto muito da nossa pracinha. A nossa pracinha é maravilhosa. É a praça mais bonita do Vale do Ribeira. É a nossa praça. E o que faz ela de mais bonita? Olha, ela é aconchegante, ela é assim espaçosa, ela é arborizada, ela é acolhedora, já falei, né? Então ela é muito... Eu sempre vivi nessa pracinha porque eu morava na praça. Eu vivi nessa pracinha que não era desse jeito, era levantada, era mais alta, né? Então eu gosto demais da praça. Tá certo. Dona Gracinha, e o que a senhora achou de contar um pouquinho da sua história pra gente hoje? Eu achei muito bom. É bom repartir com os outros a vida da gente, né? Partilhar com os outros a vida da gente. Gostaria que Eldorado, eu quero deixar um pedido, quero fazer um pedido, tá? Para a minha cidade, do meu município de Eldorado, que eu nasci aqui e convivi com esse problema a vida inteira. Gostaria que sanasse esse problema. Eu pediria de coração mesmo
que desaparecesse do meu município essa praga, que é a perseguição política. É terrível a nossa perseguição política. Eu conheço isso desde criança, quando o partido se chamava Jacutinga e Morcego. Nós éramos Morcego, meu pai e eu, e tinha o adversário Jacutinga. Já havia atritos mais suaves do que hoje. Hoje a perseguição política é muito grande na nossa cidade, é muito triste. Entra novo governo, tira todas aquelas pessoas que foram contratadas pelo governo anterior, pessoas capacitadas, que poderiam ser conservadas, chefes de família, mulheres de família, pessoas idôneas, são tiradas, pessoas que entram em crise de depressão porque perderam o trabalho. Isso é desumano, gente. Eu não posso, mas não quero morrer vendo isso daí. Eu deixo essa mensagem para a minha cidade de Eldorado, que na próxima eleição nós somos irmãos, gente. Aqui você vê, eu encontrei com a minha prima. Se você for perguntar, eu sou prima daquela, sou prima daquela, sou parente daquela. Nós somos irmãos, uma cidade pequena. Então eu faço esse apelo. Apelo aos nossos futuros governantes que vão disputar a prefeitura, os cargos de vereadores, que vivam uma disputa, assim, sabe, pacífica, harmoniosa, que eu possa livremente assistir, participar de um comício daquele partido, de todos os partidos, que eu possa participar sem ser, né, taxada disso, daquilo, e depois fazer a minha escolha. Eu sonho com isso, tá? Esse é meu sonho que eu sempre falei, porque eu vejo isso desde criança, filha. Não é fácil. E sofri na pele com meu filho também, um excelente funcionário que foi tirado de qualquer maneira, foi colocado uma pessoa que nem era de Eldorado para assumir o cargo dele, que ele tinha formado toda a base de turismo e que foi tudo destruída. Quem perde com isso? O município, né? A briga entre eles é imperdoável. Eu não aprovo. Eu acho que ganhou a eleição, acabaram os partidos, mesmo os cargos de confiança, se forem bons funcionários, que o prefeito acolha aqueles cargos de confiança, porque somos todos conhecidos aqui, todo mundo se conhece, sabe quem é? Esse é meu apelo que eu faço. Vê se resume isso daí, põe na internet para o mundo inteiro conhecer, para que haja paz no mundo, né, gente? Na nossa família, em todo lugar, senão não vai haver paz nunca. Se nós não respeitarmos, meus filhos têm isso, eles aprenderam a respeitar, eles aprenderam a respeitar os drogados, os prostituídos, os marginalizados. Lelis, meu filho, tem um amor muito grande, o Eloy, a Roberta, pelos pobres, pelos marginalizados. Sempre ensinei isso para meus filhos, sabe? Então, a gente se choca quando acontece na nossa cidade. Isso eu pediria. Tá? Pode ficar tranquila que isso ficou registrado, dona Graça. Eu quero que você melhore, se quiser melhorar um pouco, sei lá, porque a gente fala tanto, né? Porque é necessário, filha. É o meu sonho, não quero morrer sem vê-lo realizado. Tá Tá certo. bom? Muito obrigada. De nada, filha.